E aí galerinha, beleza? Bora continuar aqui com os vídeos de MongoDB. Agora vamos para uma das operações mais safadinhas que nós temos em praticamente todos os bancos de dados. Quer dizer, eu acho que todos os bancos de dados possuem isso, que é as funções de update, as funções de alterar os dados. Inclusive esqueci de puxar daqui para a esquerda. Sim, eu tenho aqui a minha cola, que é a própria documentação do MongoDB. Caso queira, está aqui, ó, Update Documents. Mas eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. Quais são as funções, vamos dizer assim, principais que nós temos aqui no MongoDB? Nós temos o db.collection.update, ok? Que aí esse daqui ele só altera um documento, ok? Ele pode alterar, vou colocar aqui, ó, alterar, substituir um documento de acordo com o que você seleciona. A mesma coisa que também tem db.collection.update one, ok? Então ele altera um documento que de acordo com a seleção vai ter que fazer meio que colocar um filtro. E o db.collection.update many. Vou neste vídeo entrar nesses três aqui, que ele altera vários, um ou vários, né, documentos de acordo com a seleção. Mas como assim de acordo com a seleção? Vamos lá, eu já andei brincando aqui um pouquinho. db.lojas.find. Eu tenho aqui inclusive um que eu baguncei e vou explicar por que eu baguncei isso daqui e como eu baguncei. Então vamos fazer uma alteração. Por exemplo, aqui eu tenho no código 2, eu tenho o endereço Rua Chico. E eu não quero mais que seja a Rua Chico, eu quero que seja um outro nome. Vamos colocar, sei lá, Rua Zezé, por exemplo. Então eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou colocar aqui db. Qual é a coleção que a gente está trabalhando? Lojas.update. Aqui que nós temos que tomar um pouquinho de cuidado. O primeiro objeto que a gente passa é o objeto da seleção. Qual que vai ser, aonde que eu vou buscar eles? Quais são os dados aos quais eu vou alterar? Então eu vou passar aqui um objeto. E qual que é o código que eu quero pegar? Eu quero pegar aqui o código 2. Eu quero fazer essa seleção. Então código, não precisa ser entre aspas, porque não tem espaço, mas ainda assim eu vou colocar 2. Beleza, eu já vou procurar. A partir do momento que eu boto aqui uma vírgula, eu tenho que passar um outro objeto. Por que eu tenho que passar um outro objeto? Eu tenho que fazer quais serão os métodos, o que eu vou ter que fazer aqui. Eu vou ter que passar um negócio chamado set. E aqui eu vou abrir de novo mais uma chave. Vou passar um outro objeto sobre este operador set. O que ele está fazendo aqui? Só para traduzir novamente. Eu tenho aqui o database, ponto, a minha coleção, que são as lojas, o collection, que são as lojas, e qual que é a função que eu vou usar? Vou fazer a função update. O primeiro objeto que eu passo é o código, ok? Eu estou passando o primeiro objeto, qual vai ser a seleção, qual que é o que eu estou buscando, que neste caso aqui é o código, número 2, que é este daqui, que é o Rua Chico número 10. Logo depois eu vou passar um outro objeto. Dentro desse objeto eu vou passar um operador. Qual que vai ser o operador? O operador set. Lembra do SQL? Update, tanana, set, valor igual, blá blá blá, vírgula, where, não sei o que. Então, o where é esse infelizinho aqui. Já estou falando qual que é a loja, qual que é vamos dizer assim, qual que é a base dele, qual que é a tabela. Neste caso a coleção são as lojas. Então estou passando aqui o código, estou passando o set. Não se esqueçam desse operador, tá? Porque senão eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer. O que pode acontecer, né? Então vamos lá, ó. Set. Eu tenho aqui. Então o que eu vou colocar aqui dentro do set? Eu vou colocar qual que vai ser o valor que eu vou alterar. Neste caso vai ser o nm endereço. Ok? Que eu lembro dentro do set tem que colocar entre aspas qual que vai ser a coluna qual eu estou trabalhando.
Então, eu coloco aqui dentro do atributo, desculpa. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, Rua Cabeleira do Zezé 1. Só isso daqui. E aí, eu aperto o Enter. Veja que ele deu um match 1, então ele achou uma das coisas que eu queria. E o modified 1, então ele alterou. Então eu vou colocar lá db.lojas.find. Olha aí, ó, código 2, NM endereço, Rua Cabeleira do Zezé 1. Vamos colocar aqui, por exemplo, para poder... o update 1 também é a mesma coisa. Eu vou passar aqui só que ao contrário daqui eu vou passar somente um 1. Ele vai fazer a mesma coisa, ó. Acknowledge true, que muda, além da parte interna dele, o que muda também é a resposta. Se eu rodar aqui o find, ó, ele já tem a Rua Cabeleira do Zezé, número 1. Agora, se eu fizer um update menu, como é que funciona? Então, vamos colocar aqui um exemplo. Eu vou colocar aqui uma outra coisa, db.lojas.insert, e eu vou colocar mais uma. Eu vou colocar aqui code 2, só critério de exemplo, eu vou repetir, nm endereço, eu vou colocar aqui qualquer coisa, tá? Isso daqui é só para poder mostrar para vocês, ó, db.lojas.find, caso queira, você pode colocar o pretty, que ele deixa mais bonitinho, ele deixa visualmente mais bonito. Então, veja que eu tenho com o mesmo código aqui, o Object ID ele gera para cada registro, então eu tenho aqui o número 2, e aqui em cima eu também tenho o código número 2. Então eu tenho os dois com o mesmo número. Se eu fizer este daqui, por exemplo, o update 1 ou o próprio update, ó, o update 1, ele vai dar um match. O primeiro que achar é o primeiro que ele vai alterar. Veja que ele não alterou daqui de baixo. Se eu colocar aqui o update mesmo, ó, ele achou o primeiro que ele achar é o primeiro que ele altera. Só que se eu fizer aqui o update many, olha só, matched count 2. Então se eu fizer aqui o find de novo, ó, ele vai mudar aqui o primeiro e ele vai mudar aqui o segundo. Aqui o que eu já tinha mexido ali, ele já colocou. Tanto que eu vou colocar até, ó, só para ninguém falar que eu estou roubando, ó, um número bem maior. Pronto. Se eu fizer aqui o print de novo, ó, o número está aqui de baixo e o outro número aqui embaixo. Então, essa é a diferença entre o update 1 e o update many. O primeiro registro que eles acham é o primeiro que eles vão alterar e vão parar a query. Caso eles achem mais de um, então eles vão continuar alterando ad infinito enquanto tiver registros, ele vai alterando. E por que eu falei que tem que ter o set? Podem ver aqui que o código número 2, que é este primeiro, ele tem o cabeleiro do Zezé, ele tem o código 2, tudo bonitinho. Ok? Eu vou alterar aqui, ó, lojas.update. Então eu vou colocar qual que vai ser o que eu vou buscar. Então, code 2. Ok? Aí eu vou colocar aqui nm endereço. Pronto, só para poder alterar. Ó, achou um, modificou um. Então, vou achar e vou subir, cadê, né? Que meu mouse está quebrando também. Tá uma porcaria aqui. Olha só, eu alterei. Só que como assim? Nessa que eu alterei, eu não coloquei o set. Então, o que acontece? Ele não fez uma alteração no atributo. Ele simplesmente substituiu o objeto. Ok? Então, tem que tomar muito cuidado na hora que for para fazer um update. Não se esquecer de colocar o set. Não colocou o set, você vai cagar o que você está fazendo. Ok? Tem que tomar muito cuidado, principalmente aqui quando a gente está tratando de MongoDB. Porque o que eu lembro, eu posso estar errado, mas não tem essa parte de... Como que é o nome? Que você faz... Espera aí que eu vou lembrar. Transações. Você não consegue dar um rollback aí. Talvez até consiga, é que até agora eu não cheguei a ver, mas pelo que eu li, que eu lembro, não dá para você fazer isso. Então você tem que tomar muito cuidado na hora de você fazer um insert, um update, desculpa. Beleza? No próximo vídeo eu continuo explicando um pouquinho mais de update, porque eu não gosto de vídeos acima de 10 minutos. Se gostou, curte, compartilha assim no canal, compartilha para todo mundo saber.
Se tem alguma dúvida, pergunta, dá algum feedback. Eu preciso desse feedback para saber se o vídeo está bom, tudo mais. Só não reclama muito do microfone, porque eu estou sem dinheiro para poder comprar um microfone decente. Beleza? É isso aí, pessoal, e até o próximo vídeo.